Na imensidão verde uma voz se ouviu. A palavra sagrada no vento surgiu. Sob as árvores altas um clamor se fez. A Amazônia distante encontrou o amor do rei. Entre os rios e folhas a verdade brilhou. Há 7 anos a Assembleia de Deus com coragem marchou, levando esperança, amor e perdão, cumprindo a missão, pregando a salvação. Oh, Amazônia, terra abençoada, pelo Evangelho tua alma é tocada. No som das águas a fé ressoou, e no coração da selva Jesus é Senhor. Nas aldeias distantes a luz despontou, com mãos estendidas o amor se mostrou. A mensagem da cruz fez vidas mudar. Na graça de Cristo tudo pode brotar, pois sem fé é impossível a Deus agradar. Das margens do rio ao topo do céu, a voz que proclama é doce como mel. A Assembleia de Deus avança com amor e paixão. Na Amazônia semeia a libertação, anunciando a vida, cumprindo o chamado de norte a sul. O povo é alcançado no barco, na canoa, na trilha, em cada rincão. A missão continua, alcançar e salvar o irmão. Oh, é a Amazônia, é terra abençoada, pelo Evangelho tua alma é tocada. No som das águas a fé ressoou, e no coração da selva Jesus é Senhor. Com o amanhecer de um novo dia, o barco missionário ia deixando para trás o dia anterior, que fora marcado pela inauguração do que até um ano atrás era apenas um projeto, mas que agora, como uma realidade abençoadora, avançava os rios sinuosos do município de Coari, no Amazonas. O objetivo da viagem era, acima de tudo, cristão, de levar a palavra de Deus e o amor ao próximo às comunidades mais distantes. Os detalhes das decorações, agora embalados pelo vento, lembravam que a missão do projeto Barco Missionário era viajar, mover-se pelos rios emoldurados de verde, rompendo as águas barrentas típicas da região amazônica, sendo saudado pelas árvores que se sustentam mesmo na várzea alagada, como também se sustenta o espírito do homem ribeirinho, que, recolhido na zona rural do município, vive com fé e esperança no coração.
Após 9 horas de viagem, do dia 15 de abril de 2018, percorrendo o rio Codajás-Mirim em direção ao Campo Vale da Bênção, em uma breve curva que o rio percorre dentre tantas que há, surge quase solitária uma casa, simples, porém especial. Uma casa de oração. Um pequeno templo de madeira, marca da evangelização no local e sinal de que o destino estava próximo. Nós estamos no início da nossa viagem, a nossa viagem missionária aqui no nosso barco missionário, e já estamos às 9 da manhã, com 9 horas de viagem de Quari até aqui, e daqui mais ou menos 1h30 estaremos chegando no nosso primeiro ponto, que é a comunidade Vale de Bênção, onde estaremos ali por todo esse dia, fazendo o trabalho, fazendo a obra, e à noite a inauguração do novo templo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, a viagem tem sido maravilhosa, e aqui estamos com a nossa equipe dos nossos pastores missionários gaúchos que vieram do Rio Grande do Sul, os nossos parceiros que estão conosco nessa primeira viagem missionária no barco missionária. Louvado seja Deus. Navegar pelas águas barrentas e sinuosas dos rios amazônicos é um desafio, porém é fácil perceber que o Evangelho tem chegado aos lugares mais inóspitos pela saudação que tem marcado a história da Igreja Assembleia de Deus. Ei, meus irmãos, Pai do Senhor! Enfim, o barco missionário chega ao primeiro destino, a comunidade em que os irmãos aguardam com ansiedade. Os missionários são recebidos com fogos de artifício. A acolhida calorosa dos irmãos ribeirinhos faz parte de um estilo de vida bem conhecido. O desafio de subir vários degraus em direção à comunidade é feita com entusiasmo, com a satisfação de poder realizar o sonho do pastor Queiroz, presidente da igreja em Quari, de estar mais perto dos irmãos ribeirinhos, de levar carinho e afeto, sinônimos do amor cristão. Nesta comunidade, mais uma casa de oração será inaugurada. Os preparativos são finalizados e, como uma noiva que se prepara para o casamento, a igreja local, a noiva do Cordeiro, naquela comunidade ribeirinha, havia trabalhado duro para chegar a este momento tão esperado, a inauguração do novo templo. Quando comecemos o trabalho aqui, às vezes fomos criticado, é uma construção grande, e para que fazer essa construção aqui, e grande, né? Mas Deus nos ajudou, e hoje nós inauguramos ela. A minha felicidade é tamanha, eu não tenho palavras assim para expressar a minha alegria, o tanto que eu estou sentindo nesse momento, né? A presença do nosso pastor, o pastor Queiroz, sua comitiva, os pastores missionários que vieram lá do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, são grandes as minhas alegrias. Os missionários do Rio Grande do Sul que ajudaram na realização do projeto começam a conhecer mais de perto a realidade da igreja ribeirinha, o modo de vida do homem rural amazônico, como produzem seus alimentos, produtos típicos da região, como o açaí, por exemplo, cuja bebida tão apreciada e tão rica em nutrientes é preparada ainda de forma artesanal. A casa de farinha, onde a mandioca colhida nas proximidades é prensada e preparada em fornos aquecidos a lenha, e as pequenas plantações próximas às casas. Uma pausa para alimentação é necessária para repor as energias. Uma refeição feita à base de alimentos regionais, dentre elas a mandioca e a macaxeira, muito usadas na culinária amazonense. Agora nós vamos inaugurar mais uma casa de oração, ou seja, o templo sede do campo do Vale de Bênção, pastoreado pelo pastor Adailton. O
momento tão esperado chegou. O templo central da Igreja Assembleia de Deus, na comunidade Vale da Bênção, pastoreada pelo pastor Adeildo Rodrigues dos Santos, é inaugurado. Porque está puxado e está inaugurado para a glória do nome de Jesus. Pastores, missionários e a comunidade entram cantando um hino da harpa cristã. Momento de grande júbilo por ver aquela casa totalmente preparada para que o povo possa buscar a Deus. Os pastores da missão Avante pela Fé, missionários do Rio Grande do Sul, que são também mantenedores do campo Vale da Bênção, participaram deste momento. Pastor José Martins, presidente da igreja em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, a 550 quilômetros de Porto Alegre. Pastor Enoque Lourenço, coordenador de missões. Pastor Osias Petri, pastor Luciano Pinto, pastor Aristides e o pastor Dene Costa, que também é cantor. Os irmãos ribeirinhos louvam a Deus pela vitória. A igreja local faz suas apresentações de louvor com sentimento pleno de gratidão pela conquista tão difícil alcançada. Jovens, adultos e em cada louvor a espiritualidade, a adoração a Deus estavam presentes. Palavras foram proferidas pelos missionários gaúchos. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos? Você faz parte da igreja de Jesus? Então levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Exalta o nome de Jesus, porque nós somos a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, não tem diabo, não tem demônio, irmãos, que pare esta obra, porque esta obra não é do homem, esta obra é do Senhor. Foi Ele que lá no Calvário derramou seu sangue para nos resgatar com o seu precioso sangue, para nos perdoar, para nos salvar, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze conforme as suas forças. Vamos fazer missão, vamos correr em busca das almas, vamos aproveitar ainda o tempo, mas Jesus disse: eis que presto vem. O sentimento é de que, mais do que nunca, a obra missionária precisa ser feita. Temos que anunciar esse evangelho de poder. Nós temos que dizer que Jesus está voltando a buscar a sua igreja. E esse evangelho tem poder para curar. Esse evangelho tem poder para salvar. Esse evangelho tem poder de tirar o homem. Pode estar 4 dias morto, ele pode ressuscitar também. Basta nós estarmos ligados, basta nós estarmos conectados lá na glória, que Deus vai derramar a sua abundante graça através do seu Espírito Santo. E não há enfermidade, não há empecilho que possa resistir sobre aqueles que têm a palavra de Deus guardada em seu coração. O louvor a Jesus, a presença do Espírito Santo, se fez sentir no meio da congregação, à medida que o povo adorava a Deus. Um sentimento que só sabe expressar aquele que está na presença do Senhor, mesmo nas comunidades mais distantes da floresta amazônica. Seja o louvor, a pregação da palavra de Deus. Nós temos que nos humilhar na sua presença. Nós temos que buscar como você busca. Nós temos que orar como você ora. Nós temos que glorificar como você glorifica. Nós temos que adorar. Ou o fato de apresentar uma criança, não importa a dificuldade a ser percorrida. Tudo isso é um ato de demonstração de que o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Louvado seja Deus. Encerramos o culto aqui no Vale de Bênção. Cumprimos a missão da inauguração do novo templo em Vale de Bênção. Foi um culto muito abençoado,
com a manifestação do poder de Deus. E agora estamos de partida para o rio, o Lago do Piorini, aonde amanhã estaremos ali por todo o dia e encerrando a visita no Piorini com um grande culto à noite para a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Desde que o barco saiu de Quari, percorreu 108 quilômetros em 9 horas de viagem, da sede do município amazonense até a comunidade Vale da Bênção, e em seguida mais 130 quilômetros de distância, ou seja, mais 9 horas de viagem, desta vez em um rio cada vez mais estreito e cheio de curvas, até que as águas escuras do Lago do Piorini aparecessem com toda a sua amplidão. Águas e céus divididos pela floresta como uma visão da beleza natural que existe em diversos lugares da região amazônica. O destino da viagem é mais uma comunidade, onde o Evangelho é pregado através da presença da Igreja de Jesus Cristo e onde muitas vidas estão aguardando o agir de Deus. A comunidade Liberdade do Lago do Piorini. Atracar a embarcação na localidade requer paciência e habilidade, pois o pequeno calado dificulta a aproximação do barco na margem do lago. Trabalho, união e dedicação é exigido, até chegar ao ponto em que a prancha da embarcação é posicionada e uma pequena balsa de madeira é improvisada como porto, para finalmente os pastores e missionários terem acesso às casas e iniciar de perto e com muita graça de Deus a visita missionária aos irmãos ribeirinhos. O Lago do Piorini é um lugar farto de peixe e a produção de alimentos regionais é praticado pelos comunitários, preservando a cultura local com a produção do beiju de goma de mandioca com castanha do Pará. O mesmo produto de onde também se extrai o tucupi, que é misturado com pimenta, é usado diariamente na alimentação do homem ribeirinho. Assim como os missionários gaúchos estão conhecendo a realidade mais próxima do homem ribeirinho, os ribeirinhos têm a oportunidade de provar o chimarrão, claro, com uma certa desconfiança. É bom, é? Ah, nem chupou, não. Chupa você bem fortinho. Tipo, carona e a laça, não. A igreja na comunidade Liberdade do Lago do Piorini é dirigida pelo pastor Edivaldo Costa Oliveira, que reside naquele local e que tem planos de construir o templo central, que ainda não existe. As dificuldades, o isolamento e as distâncias são atenuadas pelo gesto de amor presente na visita da comitiva levada pelo barco missionário. Gesto de amor percebido pelo pastor Edivaldo Costa, que recebe das mãos do pastor Queiroz a ajuda humanitária enviada pelos irmãos de Quari. Dezenas de cestas básicas que serão distribuídas aos irmãos necessitados da Igreja Ribeirinha, cumprindo assim a meta estabelecida pelo projeto Barco Missionário, de levar amor aos irmãos ribeirinhos de Quari. Com esta caravana missionária, agradeço os irmãos missionários, pastores missionários do Rio Grande do Sul, que estão conosco, pela ajuda que também nos tem dado aqui, pela compra das telhas, o nosso pastor coordenador pela cesta básica que nos doou para nós poder ajudar também nossos irmãos, que às vezes estão precisam de alguma coisa e parece parecer pequeno, mas que representam muito para nós aqui nós estamos. E somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela vida deles, e dizer que volte sempre assim que o Senhor permitir.
Glória a Deus. Amados, estamos aqui no local onde logo mais iniciaremos mais um culto abençoado, programação da nossa caravana missionária com a comitiva de pastores e missionários do Rio Grande do Sul, aqui com o nosso pastor Edvardi, no Lago do Piorini. Com certeza será uma bênção e mais um culto abençoado nesse nosso trabalho, dessa viagem missionária para a glória do nome do Senhor Jesus. Ao cair da tarde, a comitiva de pastores e missionários participa do culto junto com os irmãos. O local do culto é simples, uma construção em madeira ainda de meia parede, porém o culto é dirigido com muito fervor a Deus. Louvor, adoração, alegria, fé expressada nos gestos de adoração. Participar de um culto em um lugar tão distante, rústico e longe dos grandes centros foi uma experiência a mais na vida de todos aqueles que ali estavam. Eu quero nessa noite louvar a Deus e pedir ao Senhor que receba o meu propósito, o meu conserto, para que nunca mais reclame, ache difícil, encontre empecilhos para ir à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, às vezes somos tão ingratos para com o nosso Deus. Saímos de dentro da nossa casa, damos 2, 3 passos, entramos num carro com ar-condicionado, que nos leva até a porta da igreja, não pisamos no barro. E se estiver chovendo, não tem barro, não tem água, não tem nada, a gente já entra dentro da igreja. A igreja tem o ar-condicionado, a cadeira estofada, tem um tapete para colocar os pés e às vezes a gente não consegue sentir a presença de Deus como se sente aqui nesse lugar. Às vezes, amados, não conseguimos porque estamos olhando não sei para onde. Aleluia, que não tem nada disso, mas eu sinto a glória de Deus aqui, amado. Eu sinto o mover do Espírito Santo, há uma glória, poder neste lugar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Perdoe-me se eu não puder conter as minhas lágrimas, são lágrimas de alegria, de um gozo inefável, de uma presença, amados, do Senhor no nosso meio. Louvado seja Deus. A experiência, por exemplo, vivida pelo cantor Denner Costa, acostumado a cantar em igrejas urbanas, mas que nesta comunidade se apresentou sem instrumentos musicais ou playbacks e com a doce presença de Deus movendo os corações. Para sempre e amém! Eita Deus! Amém! Aleluia! Eita Deus! Deus falou através da sua palavra, falou sobre os seus mistérios, sobre o que Ele tem para nós, e quando nós abrimos o nosso coração, Deus tem algo glorioso para as nossas vidas. Então eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Estamos felizes porque Deus, eu creio que há de fazer aqui o que o pastor tem pedido, uma congregação linda, maravilhosa. Então eu estou alegre porque o povo aqui também recebeu aquilo que veio do céu aqui esta noite, algo muito maravilhoso e algo muito tremendo. Então eu estou maravilhado, em nome de Jesus. O culto foi inesquecível. A visita à comunidade Liberdade do Lago do Piorini deixa bem claro a importância de fazer missões nas regiões ribeirinhas do Amazonas. Glória a Deus, encerrando o nosso culto aqui na comunidade Liberdade, no Piorini, onde é pastoreado pelo pastor Edvar. Um culto muito abençoado, com a presença dos nossos irmãos, pastores do Rio Grande do Sul, a comitiva, liderada pelo pastor Josiel e pelo pastor Enoque. Amados, foi uma bênção de Deus. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Glória a Deus. A viagem missionária deve continuar. O trajeto agora leva o barco missionário a uma viagem de retorno pelo estreito e longo rio Codajás Mirim.
As longas horas de viagem se repetem, mas o projeto Barco Missionário cumpre seu papel, rompendo com fé as águas, avançando para mais distante ainda. Uma viagem longa, momento oportuno para o estudo da palavra, preparação para coisas maiores que ainda irão acontecer nesta viagem missionária. O rio Copeá se aproxima e com ele a possibilidade de conhecer nas próximas horas muito mais irmãos e obreiros que vivem uma fé simples e real e que aguardam com esperança a chegada do barco missionário.